Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Ser, o podcast da Rádio Irê. Estamos aqui com o nosso primeiro convidado, Maxi Miller, está aqui no nosso campus desde 2022. Inclusive, fui aluna do senhor nesse mesmo ano, coincidentemente. Mas muita gente ainda não passou por suas aulas, não foi seu aluno, então queria, assim, só uma apresentação breve, por favor. Então, pessoal, boa tarde, né? Eu quero agradecer ao convite, né, de participar desse podcast inaugural, né, e falar para os estudantes que ainda não me conhecem, né. Sou professor de Química do campus, como já Maria Eduarda falou, desde 2022, né. Podem ficar tranquilos que eu sou um dos professores mais tranquilos que existe nesse campus, né. Então, Maria Eduarda também conhece, não tem dificuldade nenhuma na disciplina. Então, acho que é isso, né? No resto da conversa a gente vai tirando as outras dúvidas. Agora, partindo de fato, né, para o papo do nosso podcast, que para você que não viu, o tema é vida de estudante. Queria saber, Max, como que era Max Miller na sua vida de estudante? Porque a gente vê hoje essa postura de professor, dando aula, aplicando prova, mas queríamos saber como era Max Miller enquanto aluno, enquanto discente. Então, o Max Miller, enquanto estudante, ele tem um perfil bem diferente do que ele como professor, né? Eu era muito menos sério, digamos assim, né? Eu era aquele estudante do fundo da sala, né? Que sempre estava nas resenhas, né? Sempre fazendo as brincadeiras da sala, participando de tudo, assim, eu gosto de falar, do bate-panela, desde os eventos da escola, como trabalhos mais acadêmicos, digamos, um seminário para ser apresentado, ou representar a instituição em outros lugares, né? Então, fui um misto disso tudo, né? Em relação aos estudos, eu não era aquele CDF, nunca foi meu perfil, né? Nunca é aquele estudante de tirar, ter aquilo tudo organizado. Isso eu não aconselho a ninguém. Aliás, eu aconselho fazer diferente, porque eu já sou professor, mas de ter horários organizados, tudo bonitinho ali no contraturno para poder acompanhar e estudar, não. Mas como eu tinha uma certa facilidade de pegar muito conteúdo durante a aula, né? Então eu meio que abusava dessa minha facilidade, né? É claro, como eu disse, eu era do fundo, mas eu não gostava de conversar. Uma coisa que eu nunca gostei foi de conversar durante as aulas, né? Então esse sou eu no ensino médio. Na universidade já foi um pouco de perfil, um perfil um pouco diferente, né? Na universidade também por causa da maturidade, né? A gente entra um pouquinho mais na universidade. Eu fui um estudante, aliás, que não abandonou o fundo da sala. Eu acho que todo lugar que eu vou, gosto sempre de sentar no fundo da sala, né? Eu tenho uma visão mais total, né? Eu gosto disso. Mas eu já fui estudante também, aliás, não fui CDF, mas de novo, pela minha facilidade, eu usava muito isso, né? E fui um aluno mais crítico, né? Comecei a participar de movimento estudantil, né? Ativamente, né? Desde o antes de pisar na universidade, eu já estava envolvido não, participando de fato do movimento estudantil. E eu fiz isso até 4 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado. Aí eu comecei a trabalhar, não deu para continuar no movimento estudantil. Mas aí eu acabei indo para outras frentes de luta. Entendi. Mas é isso. E quando foi que a química entrou de fato na vida do senhor? Ela sempre foi primeira opção ou o senhor cogitou outras áreas? Então, eu nunca desejei fazer vestibular, porque na minha geração era a geração do vestibular, eu nunca desejei fazer um vestibular para nenhuma profissão específica, né? Talvez eu tinha noção do que eu não queria, né? Mas do que eu queria de fato eu não tinha. E aí quando eu fiz vestibular, a minha geração é a geração do vestibular e não do Enem, né? Então quando eu fiz vestibular eu fiz para muita coisa, né? Como eu não tinha, eu queria estar na universidade, mas eu não sabia por onde eu ia começar. Então aí eu fiz odonto, fiz vestibular para odonto, engenharia civil, engenharia elétrica, arquitetura e urbanismo, né? Física,
farmácia e química. Aí no último ano, quando eu entrei na universidade, né, eu acabei optando, e para mim foi um acaso que deu certo, foi a melhor escolha, acabei optando por fazer química, né? Muito também porque eu tinha uma relação, até hoje, né? Eu admiro, a minha referência, com o meu professor de ensino básico, né? De química, que é o professor Ney. Então, assim, é uma pessoa que eu sempre admirei. Olha que ele não era nem químico, dava aula de química, mas era engenheiro agrônomo, né? Mas foi uma pessoa que eu sempre gostava, né? E sempre gostava das aulas. E aí, por isso, me motivou lá no final, lá nos 45 minutos do segundo tempo, prestes a entrar na universidade, eu falei, vou fazer para química. E aí, ingressei na universidade, e aqui estou, né? Fiz licenciatura, comecei bacharel, depois optei por mudar para licenciatura, e assim, estou realizado, né? Estou muito realizado por tudo que academicamente eu construí, né? Durante esses meus 4 anos de graduação, 4 anos e meio, mais 2 anos de mestrado, mais o doutorado que ainda estou em fase de conclusão. Então, o que eu construí academicamente a partir da química, isso acabou, me deixou satisfeito, né? Muito satisfeito. Para mim foi o melhor espaço que eu encontrei para trabalhar, né? Tanto do público, dos estudantes que aqui estão, né? Eu sei que tem estudantes que precisam mais de um apoio de ordem social, eu compreendo, mas de um modo geral é mais tranquilo os estudantes aqui e tem uma formação melhor. Agora é uma coisa que a gente não pode se enganar. Você só ingressa no IFBA se você passar pela seleção. Exatamente. Então lembra daquela barreira que eu acho que tem na escola privada? No IFBA também tem, agora em outro modelo. A peneira é de outro modelo. Então assim, é muito bom você falar, hoje eu estou trabalhando no IFBA porque os alunos de lá são excelentes, desenvolvem projeto para... Só que a gente não pode perder de vista que o aluno só acessa aqui se ele passar pelaquela seletiva lá no primeiro ano. Ainda mais, ele só tem entrada no primeiro ano. Né? Na escola estadual, toda hora que chegar um aluno, independente de onde ele vem, independente de qual ano, ele tem entrada. Então, assim, o estudante do primeiro ano, aqui no IFBA, ele vem sendo formado. Quando ele chega no segundo ano, e você que já está aí no 4º ano, já está fechando esse ciclo, você pode receber, você chegou uma pessoa no primeiro, passou para o segundo, depois o terceiro, e você percebe que foi uma crescente. Por quê? No primeiro ano a gente tem aquela chance de fazer, vocês estão no IFBA e aqui é um pouquinho diferente. Você já toma aquele susto, sim, aquele choque de realidade. Fala, puxa, aqui não basta só eu vir para a aula e chegar em casa e tirar meu cochilo da tarde, né? Se fosse na minha geração, eu ia falar, assistir Malhação. Hoje não tem mais Malhação, né? Mas fazer uma outra coisa e voltar no outro dia, não. Aqui ele te cobra a mesma coisa da universidade pública, né? Então, assim, é um perfil diferente, né? Então é mais tranquilo para trabalhar assim. Eu gosto dos estudantes daqui, né? Mas eu tenho essa consciência, né? Que eu estou trabalhando num espaço que é privilegiado. Tem uma seleção. Que tem essa seleção. Querendo ou não, apenas em outro sentido. E minha preocupação é assim, e aqueles que não conseguirem entrar, estão indo para onde, né? Estão indo para onde? Acho que isso é uma questão que a gente deve sempre colocar essa interrogação na cabeça, até para a gente valorizar o nosso trabalho e vocês valorizar, enquanto estudantes, valorizar o estar aqui, né? Vocês estão tendo uma oportunidade que muitos não tiveram. A pergunta, de onde veio o nome? Maximiliano. Era uma coisa que eu mesmo estava interessada, só que eu me contive um pouco. Max, de onde veio esse grande nome? Então, essa é uma pergunta que uma das poucas que talvez eu não saiba responder, porque meus pais ainda não me deram uma resposta convincente, né? Tem uma tese, tem uma teoria que meu pai vem numa revista lá, viu um nome interessante, ele é daquele que eu vou botar um nome diferente no meu filho para ninguém colocar apelido ou no seu nome comum ou só ter o nome dele, né? Sim. Inclusive, eu e meu irmão temos nomes diferentes do normal, né? Eu sou Maximiliano, meu irmão é Stefano, né? Então são nomes diferentes, né? Mas muito dentro dessa... Mas não tem uma razão porque
não tem um significado, porque foi um filósofo, não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, a história real do meu nome, aí eu de fato, vou ficar devendo. Vai ficar aberta essa resposta mais concreta. Mas espero que seja suficiente, porque para mim já foi ótimo. Continuando, Max, sobre esse abismo, né, que existe entre esses perfis e realidades. Eu vim antes de um ensino fundamental que foi todo em escola privada. E se eu não viesse para cá, se eu não passasse por esse processo seletivo, eu continuaria na rede privada também, né? Mas muitos nem sequer ingressaram alguma vez na rede privada. Só que a rede privada me fez ter noção de alguns privilégios e ao ingressar aqui no IFBA, eu estive muito mais perto de muitas dores e choques de realidade do tipo assim, no segundo ano, que o meu primeiro foi online. No segundo ano, passaram avisando nas salas sobre o lanche daqui, que tem gente que pega mais de um. E falando, gente, tem gente que almoça isso aqui, tem gente que só tem isso como refeição. E aquilo eu acho que é uma virada de chave pra galera que vem da rede privada, sabe? Pensar, eu não tô num lugar qualquer, eu tô num lugar que me bota na mesma sala das pessoas que nunca teriam as mesmas condições que eu tô tendo. Condições de viajar, como você vê, viagens grandes assim, seja a da Tailândia, ou Rio de Janeiro, Vitória da Conquista, São Paulo. A galera viaja pela primeira vez, passa por experiências pela primeira vez, graças à ciência, graças ao ensino, graças à educação da instituição. Então, eu acho muito prudente você levantar esse abismo que existe mesmo. E como é uma pauta que o senhor gosta, casou certinho, porque eu também gosto muito de analisar isso e sempre retomo o fato de ser muito grata por viver essas coisas e por estar onde eu estou com os meus colegas. Inclusive minha sala assim maravilhosa, consigo enxergar muitas realidades diferentes e que estão passando pelas mesmas oportunidades graças ao ensino. É isso, né? E aí você pensa da importância do Estado, né? Isso é a mão do Estado. Uma galera aí que gosta de pedir Estado mínimo, isso é a mão do Estado operando, porque, por exemplo, qual a escola que você tem um programa de assistência estudantil? Eu não estou dizendo que o nosso é bom. Para mim sempre pode melhorar. Acho que a bolsa que é de 200 deveria ser de 800, de 1.000, entendeu? Mas nós temos um programa de assistência estudantil, né? Eu vim saber que existia assistência estudantil quando entrei na universidade. Né? Isso é um modelo de universidade, de um modo geral, um modelo que está presente na universidade. Né? Poucas vezes esteve presente no ensino básico, né? que é no nosso caso, no caso do IFBA, né? Então, hoje alguns estudantes eles são assistidos, né? A gente tem um programa de assistência social, né? Tem a alimentação, tem auxílio moradia, alguns acessam a isso, né? Assim como tem a universidade. Então, assim, o IFBA e os IFs e esse modelo de descentralização, né, de espalhar, de interiorização, na verdade, né, melhor dizendo, né, ele é importante por isso, porque a gente, vocês, né, e eu falo a gente porque ora eu me coloco como estudante, ora eu me coloco como professor, mas a gente está tendo acesso do que, para mim, melhor tem-se de modelo de educação hoje implementado no Brasil. No Brasil. Porque percebam, né? Faz um download aí do Lattes dos professores que atuam aqui. É outro nível, né? Compara com qualquer escola do território. Não vou mais além, compare com qualquer escola, pega as top 10 privadas do estado, aquelas que estão ali sempre no top 10 do Enem, e compara o Lattes desses professores com o daqui. E eu não estou colocando Salvador não, estou colocando só IFBA e Irecê. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que supervalorizar. Então, vê quais são os índices de aprovação dos nossos estudantes no último Enem. Que com certeza esse ano vai ser bem melhor. Vai ser bem melhor. Aí a expectativa é que sejam bem melhor, né? Então, assim, é uma instituição que tem um melhor modelo de educação. Tem que melhorar, tem muitas coisas que melhorar, mas para mim é o melhor modelo de educação que tem implementada no país. Isso é fruto de política pública, né? Por isso que a galera fica aí pedindo,
eu quero Estado mínimo, tem que privatizar tudo e etc e tal, veja bem que não é bem por aí não. Se a gente não tem educação pública, se a gente não tem acesso à saúde pública, o SUS tem problemas, inúmeros problemas. Não é fazendo esse paralelo entre saúde e educação. O SUS tem problemas? É um monte de problemas, pessoas morrem na fila, tem problemas. Tem modelo melhor do que o SUS para implementar dentro da saúde no Brasil? Acho difícil. A gente tem que fazer o quê? Pegar esse modelo, assim como o modelo de educação, e potencializar e melhorar. Então, por exemplo, hoje, nós professores, nós temos uma carga horária aí de 14 a 18 horas, alguns 20. Seria ideal que a gente tivesse 8 horas. Ah, mas vocês não querem trabalhar. Não, porque a natureza do trabalho de um professor numa instituição dessa envolve 3 grandezas, que o primeiro é o ensino, é o que a gente dá aula. O segundo é a pesquisa, e aí a gente tem diversos estudantes já colhendo fruto. Eu vi que semana passada tinha uma galera no congresso em Juazeiro, apresentando trabalho. Mas se o professor está 100% da carga horária dele no ensino, ele não consegue levar ninguém para pesquisa, ele não consegue levar ninguém para extensão, e tem a dimensão da extensão. Então, quando a gente está aí brigando, que é uma das brigas nossas enquanto professores, para equiparar, né, a carga horária do professor no Instituto Federal com o professor da Universidade Federal, justamente para isso, para que a gente tenha mais condições de fazer o que vocês estão fazendo. Hoje vocês têm a orientação do professor Saulo, né? Mas talvez se ele tivesse aí com 30 horas na sala de aula, ele ia dizer, gente, é bonito, é legal, eu gosto, mas não dá, eu tenho que ter uma vida fora daqui também, eu tenho que dar conta das demandas, porque estar na sala de aula não é você só entrar na sala de aula e cuspir conteúdo, você tem que pensar, como eu falei, as turmas são diversas, né? Por mais que tenha um eletro A e um eletro B do mesmo ano, mas são turmas diversas, com pessoas diferentes. Então, às vezes, você tem que adaptar alguma coisa e isso custa tempo, né? Então, tem as atividades de ensino e seus desdobramentos, tem a atividade de pesquisa e tem as atividades de extensão que a gente faz, né? Que a gente acaba desenvolvendo. Então, é isso. O IFBA é vida longa, longuíssima, longuíssima aos IFs, né? Tanto o IFBA como o IFBaiano, falando de exemplo de Bahia, né? Precisa melhorar, acho que tem muitas coisas para melhorar, mas precisa interiorizar. Se tivesse, aqui como nós temos no território 20 cidades, se tivesse 20 IFs, seria excelente. Sim. Por quê? Aí as pessoas falam, mas Max, é muito... Mas a gente não tem... Cada cidade aqui tem no mínimo uma escola estadual. Cada cidade tem no mínimo uma escola estadual. Tem cidades como Irecê que tem 3, né? Mas cada escola tem escola estadual. Por que não pensar em cada cidade ter um IF? Já pensou como isso não impactar diretamente na educação do seu município? Sim. Com certeza. E no desenvolvimento, né? No desenvolvimento do município. Facilitaria tanta coisa também. E porque as pessoas acabam voltando para a cidade. Sim. Elas acabam voltando para a cidade porque ela cria essa relação de pertencimento com aquele lugar. É o que, por exemplo, eu fiz, né? Eu tinha eu tinha dentro de mim, eu tenho dentro de mim uma relação de pertencimento. Eu quero participar das coisas da minha cidade, né? Primeiro, estou participando enquanto professor, mas eu quero opinar, por exemplo, num plano municipal de educação, num plano municipal de cultura. Porque assim, eu acho que a gente, modéstia à parte, a gente tem uma vivência que o pessoal que ficou aqui, não teve essa oportunidade de interagir com outros espaços, a gente tem uma vivência para contribuir, né, para o avanço, né? E isso se dá muito porque a gente teve acesso a uma educação de qualidade. Então, se cada município tiver acesso à educação de qualidade, não vai mais precisar o prefeito, quando se eleger, trazer o secretário de Salvador para poder ocupar uma pasta na cidade, porque, segundo ele, não tem ninguém que tenha um domínio técnico daquilo. A cidade já está produzindo isso, entendeu? Sim. E essa a noção de pertencimento, né, e de lugar de onde você nasceu, que você conhece. Se essa é a sua cidade, você deve conhecer uma boa parte dos... você deve conhecer a maioria dos cantos da sua cidade, coisa que eu não conheço, né? Mas talvez eu tenha um domínio de Irecê maior do que você,
né? Por viver, por ter nascido, por ter crescido aqui, né? Pelo lugar mais distante de Irecê ser talvez ali onde hoje tem ali a rádio o Líder FM, Irecê, eu vivi em Irecê, que aqui na frente do IFE era produção de verduras. Aqui onde tem um monte de casa aqui. Sim. E não é esse tempo todo não, é pouco tempo. Então, assim, isso é capaz, você só tem condições de você de fato mudar socialmente, né? Tendo uma educação de qualidade. Reconheço que a educação por si só ela não resolve tudo, mas ela é muito importante. Ela alavanca muito, dá poder, né? Dá voz. Dá voz. Com certeza. Eu acho que a gente viu muito do Max militante aqui nessa conversa, né, gente? Vou finalizar aqui com uma pergunta mais, assim, para deixar o senhor pensando com o tópico vida de estudante. Max, o que seria para o senhor um bom estudante, um bom aluno? Vocês tiraram para me fazer essa pergunta aí, para mim é difícil, porque eu acho que é aquelas perguntas que você faz que não tem gabarito, né? Um bom estudante para mim é aquilo que ele faz, é claro, não é tudo que ele quer, mas tudo que ele gosta de fazer com responsabilidade, sem prejudicar ninguém. Então, para mim, um bom estudante é isso, né? Para mim, o bom estudante, eu já cansei de ter alunos de 10. E tem outros que eram ali a nota 5. Para mim, isso não diz muito, enquanto estudante, né? Às vezes eu costumo brincar, né, e conversar comigo, né, que eu também tenho essas manias. Às vezes eu fico conversando na rua, às vezes, se vocês me verem passando, é porque ainda eu acho que eu não estou descendo. Mas eu vou conversando sozinho, vou conversando na rua, enfim. Às vezes eu fico pensando assim, rapaz, aquele estudante que tirou um 5, um 4, se eu tivesse uma empresa, eu contrataria ele. O que tirou 10, talvez eu não contrataria, né? Porque é isso, para mim não existe modelo de bom estudante. Eu acho que se a gente põe um modelo, esse negócio fica muito... aquela gaveta que a gente quer botar em qualquer guarda-roupa, sabe? Eu acho que aquilo que a pessoa, primeiro, seja uma pessoa que faça aquilo que goste, claro, respeitando os limites da legalidade, o limite com o outro, né? E que é isso, e que aproveite seus espaços de estudo. Eu não consigo definir em uma palavra, não consigo criar assim critérios. Bom estudante exatamente. Eu acho que isso é pouco para a gente definir, colocar ali no quadrado uma postura que ela é humana. E nós, seres humanos, nós não cabemos em um quadrado. Não é? Nós não somos cartesianos, apesar de queremos ser em algumas situações, mas a gente não cabe ali na superfície do eixo X e eixo Y. Acho que não dá para definir. Perfeitamente, dá para entender sim esse raciocínio. Então, agradeço, gente, a atenção de vocês, agradeço o comparecimento de Max e peço por último, agora, juro que por fim, uma mensagem para a galera que está fazendo Enem, está nessa etapa final, agora já a prova de Ciências da Natureza, tem Química envolvida nesse domingo, então uma mensagem de boa sorte. Primeiro, sucesso, né, nessa fase que vocês vão participar. Quem já foi meu aluno sabe que eu sou a pessoa para dar esses conselhos, sou a pior referência, porque eu vou dizer, se estudou até agora, beleza. Se não estudou, vá dormir, vai descansar para fazer a prova o mais leve possível. Porque eu acho que é isso daí que tem agora. Se estudou até agora, ótimo. Se não deu para estudar, pedir desculpa, não deu, e descansar e se preparar e dormir bem para a prova. Porque é uma prova mais de resistência do que de conhecimento nesse dia. Com certeza, né? Tá bom? Então, sucesso para vocês e tirem as maiores notas na prova de Química, principalmente. Ok, obrigada, Max. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Esse foi o primeiro episódio do Pode Ser.